Eu sempre fui uma pessoa muito materialista e ateia. Nunca acreditei em nada além do mundo físico. Mas tudo isso mudou em janeiro. Eu e minha mãe sempre tivemos um vínculo muito forte. A gente era próximo. Gostávamos de conversar sobre o que poderia existir depois da morte, mesmo sem acreditar de verdade. Era mais curiosidade do que fé. 6 meses antes de tudo acontecer, eu levei minha mãe para jantar. E como sempre, acabamos entrando nesse assunto. Foi aí que eu fiz um acordo. Ela disse que se morresse antes de mim, tentaria entrar em contato se isso fosse possível. E para provar que era real, criamos uma palavra código secreta, algo que só nós dois sabíamos. Nunca escrevemos em lugar nenhum, nunca contamos pra ninguém. Era só nosso. 4 meses depois, minha mãe morreu, de repente, sem doença, sem aviso. Em um momento ela estava ali, no outro não estava mais. Foi devastador. Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu passei semanas esperando algum sinal, qualquer coisa que provasse que ela ainda estava por perto. Mas nada aconteceu até janeiro, por volta das 6 horas. Eu estava no meu quarto jogando videogame, como em qualquer outro dia, normal. Foi aí que senti algo estranho, uma sensação de estar sendo observado. Mas não era medo, era só presença, como se alguém estivesse ali comigo. Ao mesmo tempo, minha cabeça parecia meio fora do ar, como se eu estivesse em um estado diferente. Ignorei aquilo e desci para a cozinha, porque eu precisava preparar o jantar. Meu noivo estava lá, sentado, lendo o livro. Enquanto eu passava por ele, eu disse: eu sei que isso vai parecer loucura, mas você sente como se minha mãe estivesse aqui agora? E foi nesse exato momento que tudo aconteceu. Uma sensação absurda tomou conta do meu corpo inteiro. Arrepios começaram na nuca e se espalharam por todo o corpo. Era como uma descarga de energia, mas não era ruim. Era o oposto. Eu descrevo como um ataque de pânico. Só que substituído todo o medo por algo extremamente positivo. Era intenso, inexplicável e completamente diferente de qualquer coisa que eu já senti. Eu fiquei parada, olhando nos olhos do meu noivo, repetindo: que porra é essa? Meu Deus, que isso? Sem entender absolutamente nada. Isso durou uns 20 segundos, até que eu comecei a chorar. Mas não era só tristeza, era saudade, misturada com uma sensação profunda de que era ela. Depois disso, meu noivo me fez sentar no sofá e me abraçou até eu me acalmar. E sendo sincera, eu teria descartado tudo isso como algo psicológico, se não fosse o que ela me contou depois. Enquanto a gente estava ali, olhando uma para a outra, ela disse que viu algo atrás de mim. Por um breve momento, ela viu o topo da cabeça de uma mulher. Ela desviou o olhar, olhou de novo e ainda estava lá. Então simplesmente desapareceu. E o mais estranho, meu noivo é extremamente medroso. Mas ele não ficou assustado. Ele disse que sentiu calma, paz. No dia seguinte, algo parecido aconteceu de novo, mais fraco, mas ainda assim estranho. Eu estava jogada novamente, vivendo minha rotina. E na minha cabeça eu pensei: mãe, se for você, pode se aproximar. Na mesma hora, minha cachorra entrou correndo no quarto. Ela me olhou com uma expressão completamente confusa, parou e então saiu correndo desesperada, como se tivesse visto algo. Era um comportamento totalmente fora do normal para ela. Aquilo me deixou inquieta. Depois disso, decidi cumprir o acordo que eu tinha feito com minha mãe. Resolvi procurar uma médium, mesmo sem acreditar. Era tipo um: quer saber? Vamos ver no que dá. Perguntei em fóruns, procurei recomendações e uma médium entrou em contato comigo. A gente fez uma sessão por telefone e do nada ela disse a palavra código.
A palavra que só eu e minha mãe sabíamos, sem erro, sem hesitação. Além disso, ela descreveu detalhes da morte da minha mãe, coisas que ela simplesmente não tinha como saber. Nada estava errado, nada. E o mais estranho de tudo, ela se recusou a receber o pagamento, 2 vezes. Disse que fazia aquilo para desenvolver suas habilidades, que tinha um emprego normal. Depois disso, eu até procurei outro médium, dessa vez pagando, e foi completamente diferente. Era claramente leitura feia, genérico, forçado, nada parecido com a primeira. Então hoje, eu não tenho como comprovar nada disso pra ninguém. Eu sei como isso soa, eu mesmo não acreditaria, alguns meses atrás. Mas depois do que eu vivi, depois do que aconteceu na minha casa e depois daquela sensação, eu só consigo chegar a uma conclusão. Talvez a consciência não acabe quando a gente morre, e talvez algumas pessoas realmente consigam voltar. Segundo o relato, a mulher de olhos pretos nunca me deixou. Quando eu ainda era um socorrista novato, praticamente sem experiência na costa oeste, meu primeiro ano foi extremamente pesado. Foi de longe o período com mais dores, mortes a declarar, que eu já tinha visto na vida. Só para ter uma ideia, foram cerca de 17 em apenas 3 meses. Numa cidade pequena, a maioria dos casos envolvia fentanil, mas nem todos. Um dia fomos chamados para atender uma mulher, desmaiada, na faixa dos 30 anos. Quando chegamos ao local, a namorada dela estava do lado de fora da casa, completamente estranha, agindo de um jeito que não parecia normal. Eu, meu parceiro, que era do tipo de pessoa que não tinha medo de absolutamente nada, e um policial entramos para procurar a mulher. Não encontramos ninguém. Decidimos então subir até o sótão. Foi aí que encontramos ela. Ela estava parada, na altura dos nossos olhos, nos encarando, com olhos completamente pretos. Quando eu digo completamente pretos, não é exagero, não tinha branco, não tinha íris, nada. Era como aquela história de criança de olhos pretos, só pretos absolutos. Depois pesquisamos, descobrimos que isso pode acontecer em casos extremamente raros de lesões, mas na hora aquilo não parecia humano. O policial simplesmente saiu correndo antes que a gente pudesse sequer reagir. Oficialmente, o caso foi tratado como suicídio, mas eu posso lhe dizer com certeza absoluta, não era. Por motivos que eu não posso detalhar aqui, aquilo era literalmente impossível de ser suicídio. Só que, infelizmente, os policiais locais não estavam muito interessados em investigar a fundo. Depois disso, as coisas começaram a ficar estranhas. Comecei a ter alguns sonhos mais vívidos da minha vida. Ela aparecia sempre na beira da minha cama, parada, me olhando. Eu dizia que não foi suicídio e que ia me estrangular. Eu acordava engasgado, sem ar, desesperado. Isso começou a acontecer a cada 2 ou 3 noites. Eu tentei racionalizar tudo. Disse pra mim mesmo que era TEPT, trauma do trabalho. Ignorei. Um mês, mais ou menos depois, eu tinha bebido um pouco e decidi dormir na casa da minha namorada para não dirigir. Naquela noite, nada aconteceu, nenhum sonho, e curiosamente, depois disso, os sonhos simplesmente pararam. Até que um dia, ela me ligou, muito assustada. Ela disse que estava tendo sonhos estranhos, sonhos com uma mulher de olhos pretos, cheia de piercing, parada na beira da cama, estrangulando ela. Ela descreveu a mulher perfeitamente, cada detalhe. Eu nunca tinha contado nada disso pra ela, nada. Naquele momento eu senti um gelo no corpo inteiro.
Uma amiga nossa, mais espiritualizada, fez algumas coisas para tentar ajudar e até melhorou um pouco, mas só por de verdade quando eu, de alguma forma, convidei aquilo de volta para minha própria casa. Sim, depois disso, parou. Tudo aconteceu por volta da época da Páscoa. Alguns dias depois, eu estava com meus colegas bombeiros quando alguém comentou sobre o caso da garota que morreu. Eles disseram que tinham ido até a casa da namorada dela e encontraram ela lá. Encontraram ela lá com um cartaz. Confesso que tinha assassinado a outra garota. Confessando que tinha assassinado a outra garota, mas tinha algo errado. O corpo estava em um estado de decomposição muito mais avançado do que deveria estar. E ninguém conseguiu explicar o porquê. Depois disso eu tive mais um sonho. Só mais um. Ela aparece novamente, mas dessa vez ela não fez nada. Apenas ficou ali, parada, em silêncio. E pela primeira vez parecia em paz. Sem raiva, sem ameaça, sem aquele olhar vazio. Parecia aliviada. Mas não tem explicação para nada disso. Mas uma coisa eu sei. Não tem como a minha namorada ter inventado aquilo. Nem saber os detalhes. Nada. Eu sinto que, de alguma forma, ela se conectou comigo. Talvez porque eu fui uma das últimas pessoas a estar ali. Talvez porque eu demonstrei empatia. Eu não sei. Mas desde então, eu comecei a ver mais coisas assim no meu trabalho. E isso nunca mais saiu da minha cabeça.